texto para nós irmos para o encerramento do nosso culto dessa manhã, que é um culto de tantas coisas, de tantos momentos especiais, mas também é um culto em que a gente está inaugurando o segundo semestre de ensino na nossa igreja, que envolve escola bíblica, envolve também o Ministério de Família, de maneira especial nesse processo. E isso ficou tão significativo quando a gente ora hoje por 46 anos de Alzimir e José, e a gente recebe hoje 3 bebês para nós orarmos com os seus pais e familiares, e à noite temos mais um para poder receber. Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 9 e 10, o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que lhes chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Um dos fatores fundamentais para a nossa saúde é quando a gente consegue equilibrar a visão que nós temos de nós mesmos com aquilo que de fato, com a pessoa que de fato nós somos. E esse é um grande desafio, porque nós somos limitados na capacidade que temos de nos enxergar. Por isso que a gente costuma dizer que tem gente que não se enxerga, né? Na verdade, ninguém se enxerga. Todos nós não nos enxergamos em alguma medida, mas tem gente que exagera. Aí a gente fala, fulano não se enxerga. Para a gente se enxergar, a gente precisa da cooperação de alguns fatores. A gente precisa da nossa própria capacidade de consciência, de autoavaliação. A gente precisa de levar uma vida que nos propicie algumas reflexões. A gente precisa ouvir. A gente precisa, enfim, se ocupar de olhar um pouco mais para dentro do que tantas vezes a gente faz. Nós que cuidamos com tanto carinho, com tanto cuidado do que está por fora, deveríamos também cuidar do que está por dentro. Um outro fator importante é o meio em que a gente está. Se a gente vive, se a gente se relaciona no meio, dependendo do meio em que a gente se relaciona, a gente vai se acomodar a ele. E a gente para de perceber com mais exatidão o que deveríamos perceber de melhorias possíveis para nós, porque, afinal, todo mundo é assim. Por isso há um ditado que diz: diga-me com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Quando a gente, dependendo se o meio em que a gente está convivendo é um meio que é marcado por valores saudáveis, atitudes saudáveis, buscas, compromissos, então isso costuma nos impactar, mexer conosco. A gente se incomoda de ver todo mundo no movimento e a gente não fazendo aquele movimento. Um terceiro aspecto, e dos mais fundamentais, mas que infelizmente muitas pessoas abrem mão dele, perdem, às vezes nem creem nele, é a presença de Deus. O Espírito de Deus, a presença de Deus, toda vez que a Bíblia fala do Espírito de Deus, ela quer significar para nós o ato de Deus de se aproximar de nós e se manifestar a nós e nos fazer percebê-lo. Esse é o Espírito de Deus no nosso meio. Ele é uma pessoa, mas para nós o grande significado dele é ser uma presença na nossa vida. E as Escrituras ensinam que o Espírito de Deus, ele nos sonda, ele fala conosco, ele é um Espírito de verdade. E o Espírito de Deus, portanto, a presença de Deus, nos ajuda a perceber os equívocos, as mentiras em que a gente se apoia. Porque toda mentira em que nos apoiamos prejudica a nossa vida, prejudica os nossos relacionamentos, prejudica o nosso futuro, prejudica a nossa história. Mas o Espírito de Deus nos ajuda, ele vai nos convencendo da verdade.
a respeito de nós, da vida, enfim. Quando nós, de maneira cuidadosa, nos aplicamos nessas três dimensões da vida, quer dizer, o cuidado de nos perceber, nos avaliar, nos considerar nós mesmos, buscarmos um meio, nos deixarmos atingir por esse meio, um meio que seja saudável, e por isso é bom ter amigos que nos conheçam, aquele tipo de amigo que fala com a gente aquilo que a gente não gosta de ouvir, e fala com sinceridade e amor, para que a gente enxergue o que a gente não está enxergando, e especialmente essa experiência de fé, da confiança na presença de Deus, se deixando tocar por Ele. Aí nós temos a possibilidade de desenvolver uma jornada saudável. E a única possibilidade que temos nessa nossa jornada por aqui é ter o apego, a busca constante à saúde. Porque a perfeição nenhum de nós vai chegar. Ninguém de nós é perfeito e jamais seremos perfeitos. Nós sempre vamos encontrar alguma coisa possível de melhoria, alguém sempre vai ver em nós isso, e Deus sempre terá algo a nos dizer a respeito disso. Mas nós podemos ser saudáveis, realistas, claros, e isso propiciará para nós um caminho de progresso. E quando isso acontece, a gente termina a vida com gratidão, com louvor a Deus. E ao longo do processo, a gente se torna um fator de bênção na vida das pessoas. Se torna um fator que contribui para que o nosso ambiente seja um ambiente familiar, sociedade, saudável por conta da nossa presença ali. Esse é o desejo que Deus tem para nós. E de maneira particular, Pedro está escrevendo para cristãos sobre isso. Pedro está chamando a atenção deles para como é que eles devem se ver, se perceber, por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus. Às vezes há uma distância muito tênue entre presunção e autoridade. Presunção é quando, em bases equivocadas, alguém acha que tem poder. Por exemplo, nós, com muita facilidade, nos tornamos presunçosos por conta, da nossa posição social. Nós achamos que, porque temos uma posição social maior do que outra pessoa, isso nos define como pessoas melhores que outras pessoas. Equívoco, profundo equívoco. Basta um vírus para poder a gente perceber que somos como todo mundo. Basta um vírus e a gente vai entrar no processo que qualquer ser humano entra e vai perceber a nossa fragilidade. Basta que algo aconteça e nos mostre que toda a nossa capacidade financeira não consegue responder, para a gente sentir a pessoa mais pobre do mundo. Eu já vi acontecer. Já vi um avô, um homem muito, muito poderoso financeiramente. E eu nunca vou esquecer do olhar desse homem. Seu neto havia sofrido um acidente, estava em morte cerebral. E ele, no hospital, eles haviam fechado uma parte do hospital, 2 quartos, estavam pagando diárias altas por aquilo, só para a família ficar ali dentro, perto do garoto. E ele me disse assim: eu poderia pegar o meu neto, colocar no avião, levar para qualquer lugar do mundo. Eu poderia mandar o avião buscar um médico em qualquer lugar do mundo. Mas o problema é que isso não adiantaria nada. Eu tenho dinheiro para fazer, mas isso não resolve. E aí ele me disse: eu me sinto a pessoa mais pobre do mundo. E o seu neto, infelizmente, faleceu. Então, isso não é autoridade, isso é presunção. É presunção
presunção quando a gente acha que a gente está em um lugar diferenciado, porque a gente domina áreas do saber. E nós todos aqui dominamos áreas do saber. Todos nós temos uma área do saber em que somos bem exercitados e temos a capacidade naquela área. Mas o que sabemos representa quase nada em relação àquilo que se pode saber. E muitas vezes o que sabemos em diversas situações de nada nos servirá para fazer a nossa vida ganhar de novo rumo, encontrar sentido. Me lembro da história de um teólogo muito conhecido. Ele próprio fala sobre esse episódio da sua vida, em que ele foi visitar a mãe dele e ele levou alguns livros. Depois de alguns anos sem visitar a sua mãe, levou alguns livros que ele havia escrito para sua mãe. E ela recebeu os livros, uma mulher muito simples, do campo. E ela recebeu aqueles livros e falou: filho, você que escreveu isso tudo? Sim, eu mesmo. Mas esses não são todos, não tem mais. Menino, quem te ensinou isso? Ah, mas eu estudei. E esse livro aqui tudo é sobre o quê? Sobre Deus. Nossa, você sabe isso tudo sobre Deus? Sei. E ela disse para ele: vem cá, mas você já viu Deus? Aí ele: não. Ver Deus? Não. Ninguém vê Deus. Deus não é material. Ele começou a descrever teologicamente a pessoa divina. E ela ficou olhando para ele. Quando ele terminou toda a sua fala, ela pegou ele pela mão e foi andando bem lentamente até lá fora, abriu a porta de trás e tinha uma horta. E aí ela falou assim: está vendo essa horta? E aí ele: estou. Assim: pois é, você escreveu aquilo tudo, nunca viu Deus, né? Eu vejo Deus todo dia de manhã quando eu fico aqui para essa horta. Porque é impressionante, eu coloco uma coisa na terra, jogo água, e alguns dias depois eu tenho um alimento que não tem quase nada a ver com o que eu coloquei ali. Isso aqui só pode ser Deus. E aí ele escreve sobre isso, e quando ele escreve sobre isso, ele fala sobre o saber. O que é saber? É presunção. É presunção se a gente se coloca em algum lugar porque acha que domina um certo conhecimento e se basta por conta disso. Agora, quando nós apoiamos a nossa vida de maneira saudável, sustentando, ampliando e fortalecendo a pessoa que Deus nos criou para ser, entregando para Deus e para as pessoas aquilo que nos foi possível realizar, conhecer, possuir, e fazer desse processo algo que honre a Deus e abençoe pessoas, isso é autoridade. E a nossa sociedade está adoecida por falta de autoridade, que não é meramente a capacidade que alguém tem de mandar na outra pessoa, mas é a consistência que alguém tem na sua existência, de viver de maneira apropriada, não perfeita, de maneira apropriada, saudável, alimentando-se de maneira adequada da visão que tem de si mesmo, da visão que outros lhe oferecem dela e da presença de Deus. É isso que Pedro está tentando reforçar no coração desses cristãos. Eles são escravos, eles são, muitos deles, pessoas simples, não têm recursos. Mas Pedro está lembrando a eles: olha, lembrem-se de quem Deus chamou vocês, alcançou vocês para ser. Aos olhos de Deus, vocês são pessoas eleitas, vocês são agentes do reino de Deus, sacerdotes. O que é essa ideia do sacerdote? O sacerdote, no escrito do Antigo Testamento, é um indivíduo que tem a função de falar para as pessoas sobre Deus e falar para Deus sobre as pessoas. Ele faz uma ponte
Ele lembra as pessoas quem Deus é, o que Deus quer delas, mas ele vai a Deus e fala das pessoas, pede pelas pessoas. Vocês são sacerdotes, cada pessoa, cada um de vocês. Vocês têm um chamado de Deus para viver nessa conexão bendita entre reino de Deus, reino dos homens, vida eterna, vida temporal, céu e terra, o que se vê e o que não se vê. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu não me alimento de Deus, se eu não convivo com Deus, se eu não me entrego a Deus, se eu não creio em Deus, se eu não sirvo a Deus? Vocês são propriedade particular de Deus. É maravilhoso e impressionante como Deus constrói para nós o Evangelho e as ideias cristãs para nos fazer entender o que Ele quer conosco, como isso responde profundamente às nossas necessidades. Há uma necessidade profunda que todos nós carregamos, a necessidade de amor, que na prática significa a necessidade de pertencer, de ser de alguém, e ser porque é amado, porque é acolhido. Deus está dizendo, vocês me pertencem. O cristianismo, a fé cristã, é a fé do pertencimento a Deus, o Deus que nos ama, que se aproxima de nós, que nos envolve, e que diz, vocês são meus. E como é bom lembrar que somos de Deus. Como é bom acordar de manhã e não saber o que será o dia, mas lembrar que eu pertenço a Deus. Como é bom entrar numa fase da vida e bem na portinha dessa fase, parar e fazer uma reflexão sobre o que ela pode ser e quando ela vai terminar. Mas nesse instante parar e dizer, sabe de uma coisa? Eu não pertenço a isso, eu pertenço a Deus. Eu vou fazer a minha jornada. E quando Deus desejar, decidir, permitir que algo mude, mudará e será para o meu bem. E a gente faz essa jornada em completa paz, por causa do pertencimento. Vocês me pertencem, são propriedades exclusivas. E aí ele diz, para quê? Para que vocês vivam cheios de empáfia? Para que vocês se isolem das outras pessoas e se achem melhores do que as outras pessoas? Para que vocês possam subir num pedestal e começar a julgar quem é, quem não é, quem deveria ser, como deveria ser, se pode ou não pode? Não! Vocês são tudo isso para que vocês possam anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Sai das trevas para a luz. Antes, ele fala, antes vocês nem eram povo de Deus, porque na vida de todo ser humano há essa mudança possível. Um tempo em que a gente se beneficia da misericórdia de Deus, da vida que Deus nos dá, das possibilidades que Deus nos dá, embora a gente nem pense que Ele está nos dando, mas é Ele que dá. Embora a gente ignore toda a dádiva divina, mas ela é dádiva divina. A humildade de Deus comove porque a ingratidão nossa não deixa, não faz irar-se conosco ao ponto de nos tolir o que Ele decidiu nos dar. Nós somos assim. A gente oferece a bondade para alguém, mas se essa pessoa começar a ficar muito ingrata, a gente fala, vou te mostrar então. Dá-lhe uma tesourada. Assim que a gente é. Deus não. Deus nos dá a vida. E a gente faz dela um monte de bobagem, esquece de Deus. E Deus continua nos dando toda a oportunidade. É possível viver assim. E nessa condição, a vida não é um inferno, não. Não é por causa da misericórdia de Deus. Mas é possível uma vida melhor. Uma vida em que a gente se entende com Deus, a gente se entrega para Deus, a gente confia, crê e desfruta essa presença que nos faz gente desse chamado que aqui está.
para que a gente possa então anunciar as grandezas. O que são as grandezas de Deus? Esse coração, esse jeito de Deus amar, usar, transformar, fortalecer, tornar-nos quem Ele deseja que a gente seja, para que a gente tenha autoridade existencial. E autoridade existencial não é nada que faça você ter orgulho de você em relação a quem quer que seja, mas é algo que te dá paz para ser quem você é. Paz para existir. Não preciso estar acima e nem me vejo abaixo. Estou onde eu não consigo estar. E graças a Deus. Essa autoridade é Deus que concede quando a gente vai existindo e sendo habitado pelas verdades que Ele fala para nós, pelas experiências da caminhada de fé, pelo convívio comunitário em amor daqueles que fazem a mesma caminhada. Irmãos, isso é uma das razões porque Deus nos reúne como igreja. Essa. Quantas possibilidades se tornam reais quando a gente se reúne como igreja, está junto. A gente é chamado a ser lembrado que deveria jamais se esquecer. A gente é lembrado a conviver e ser ajudado pelo outro. E a gente é envolvido pela presença, pela lembrança da presença, pela graça de Deus. É por isso que somos uma comunidade, uma igreja. Por isso é valioso ser uma igreja, estar na igreja, viver essa dimensão da nossa fé. E é por isso que como igreja a gente se articula, a gente se movimenta, a gente levanta ofertas e vai abençoar pessoas lá em São Pedro. A gente se ajuda quando alguém precisa. A gente envia oferta para sustentar pessoas que estão lá do outro lado do planeta fazendo alguma coisa. A gente oferece o que sabe para poder o outro crescer. A gente busca do outro o que o outro sabe para a gente poder crescer. A gente senta junto e vai refletir junto sobre as verdades que podem mudar a nossa vida. E é isso que a gente como igreja tem tentado, lutado para fazer. Por isso que hoje é o dia em que a gente está reinaugurando o nosso semestre, retomando o nosso semestre de ensino da igreja, para que tudo isso que eu falei, toda essa reflexão, seja então colocada em prática na nossa vida. Sentar-me e vou ouvir aquilo que pode edificar o meu coração. Vou investir um tempo para cuidar melhor das coisas da minha vida. Vou fazer o meu compromisso de dedicação, de caminhada, para que Deus complete em mim aquilo que Ele quer fazer. Esse é o nosso ministério. E eu convido você para, como um cristão, cada vez mais, deixar isso se realizar na sua vida. Convido você para ter mais cuidado com você mesmo. Faça mais exame de consciência. Considere mais os seus caminhos. Pare de vez em quando e faça um juízo de você mesmo. Faça isso na presença de Deus. Tenha amigos. Conviva com pessoas que possam dizer para você o que elas pensam sobre você. E, por favor, não se ofenda, mas se beneficie. Porque se você tiver um amigo, e esse amigo jamais disser nada para você que te desagrade, esse amigo não está sendo tão amigo quanto ele poderia ser. Porque todos nós temos atitudes não aconselháveis. E se precisamos ouvir dos nossos equívocos, a melhor voz para nos falar é a voz de quem nos ama. Ouça, ainda que seja duro, a voz de quem ama você. Muitas vezes a voz do Deus que nos ama é a voz do nosso amigo que nos ama. E eu convido você para que a gente, como igreja,
possa fazer isso de maneira mais efetiva, nos ajudando através do que a igreja pode fazer por todos nós. Então eu quero falar para você, encerrando o nosso momento de reflexão, sobre o que virá para nós aí em termos de oportunidade de ensino, de aprendizado durante esse semestre. Nós estamos sem o nosso data show, tivemos um pequeno problema, mas eu vou lembrar você. Vou começar falando para você da nossa escola bíblica.